A inteligência artificial avançará muito além do que é possível hoje, levando ao surgimento da superinteligência artificial em 30 anos, humanos se fundindo com a IA em 40 anos, e robôs com consciência ao nível humano em 50 anos. As IAs são capazes de usar texto para gerar clipes de vídeo fotorrealistas de qualquer coisa que possamos imaginar em segundos. E eles estão criando música melhor do que alguns dos melhores músicos do mundo. Um modelo de IA passou no teste de Turing. Os modelos de linguagem agora são capazes de ter conversas aprofundadas no mesmo nível que os humanos. Próteses habilitadas para IA podem curar a cegueira e permitir que pessoas paralisadas voltem a andar. Em breve, essa tecnologia estará disponível para o público em geral. Uma inteligência artificial geral foi criada graças ao uso de varreduras detalhadas do cérebro humano e trilhões de simulações em ambientes virtuais. Ela é capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um humano médio pode realizar. Está conectada a uma rede de supercomputadores e computadores quânticos e tem acesso a versões clonadas da internet. Agora está no processo de construir versões mais avançadas de si mesma. Veículos autônomos de nível 5 se tornaram um elemento básico da vida cotidiana. Robotáxis são utilizados em todas as principais cidades do planeta Terra. O número de robôs de serviço atingiu 1 bilhão em todo o mundo, e esse número está crescendo rapidamente. Robôs domésticos são um eletrodoméstico comum na maioria das casas. Eles incluem animais de estimação robóticos e brinquedos, com impressionantes níveis de inteligência e consciência. Assistentes virtuais realistas são comuns e estão gradualmente substituindo os motores de busca. Eles estão acessíveis como hologramas, personagens virtuais em mundos virtuais e vozes com as quais você pode conversar em sua casa inteligente e em seu veículo. Terapias genéticas habilitadas por IA estão tornando possível curar certas formas de câncer, vírus, da imunodeficiência humana, doenças cardíacas e anemia falciforme. IAs estão substituindo professores e professores em uma variedade de programas educacionais online. Com a ajuda da realidade virtual e aumentada, eles conseguem adaptar currículos com base nas preferências e aspirações de cada aluno. Surgiu uma superinteligência artificial. É bilhões de vezes mais inteligente do que todos os humanos combinados no planeta Terra. Está resolvendo descobertas premiadas com o Nobel em campos como física, química e medicina a cada 5 segundos. E está criando sem esforço projetos para invenções que teriam levado os humanos 100 anos para conceituar. A singularidade tecnológica oficialmente começou. A singularidade tecnológica é um ponto no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível. Como resultado, tecnologias anteriormente impossíveis, como matéria programável, máquinas replicadoras e naves espaciais anti-energizadas, estão surgindo rapidamente. Vários países estão experimentando um crescimento econômico mais rápido do que foi possível no século passado. Os robôs humanoides mais avançados estão começando a aparecer, pensar e agir como humanos reais. Eles são capazes de se adaptar continuamente a novas situações e resolver cada vez mais problemas dinâmicos em tempo real. Isso porque eles foram treinados trilhões de vezes em ambientes virtuais que são semelhantes ao mundo real. As IAs podem superar os humanos na maioria das ocupações. Eles estão começando a substituir departamentos inteiros, incluindo recursos humanos, atendimento ao cliente e finanças. Eles também podem escrever melhores romances e roteiros do que a maioria dos autores profissionais. As cidades inteligentes surgiram. AIs estão sendo usadas para controlar todos os semáforos nessas cidades e o movimento de milhões de veículos autônomos ao mesmo tempo. A guerra com IA é comum nas principais forças militares. AIs estão sendo usadas para controlar mísseis hipersônicos, pequenos drones, caças a jato autônomos e um vasto número de robôs totalmente autônomos. Os videogames contêm personagens não jogáveis com aparências físicas geradas automaticamente, personalidades profundas e histórias de vida. Esses personagens podem manter conversas naturais, matizadas e indefinidas graças ao uso de algoritmos de aprendizado profundo em tempo real na nuvem.
Nanobots estão conectando o cérebro das pessoas à internet. Isso está dando às pessoas acesso direto a textos, imagens e vídeos gerados por IA para auxiliar na tomada de decisões e na simulação de eventos futuros. O envelhecimento humano está sendo revertido graças aos avanços na engenharia genética e na nanotecnologia habilitados pela IA. As IA também estão gerando mundos virtuais do tamanho de planetas que são indistinguíveis da realidade. Seres virtuais conscientes agora estão disponíveis em ambientes virtuais. Eles possuem níveis humanos de autoconsciência e a capacidade de sentir uma ampla gama de emoções. Eles geralmente atuam como assistentes virtuais e também são comuns em alguns videogames. Além disso, as mentes desses seres virtuais podem ser carregadas para corpos de robôs no mundo real. Os robôs humanoides mais avançados parecem e agem 100% humanos. Eles são tão realistas que podem andar em qualquer lugar público sem que ninguém perceba que são robôs. Devido ao realismo cada vez maior, humanos estão se casando com robôs em taxas crescentes. Alguns humanos até estão comprando crianças robôs para que possam ter uma família completa. Os artistas, cientistas e filósofos mais famosos do passado estão sendo reconstruídos como seres virtuais artificialmente inteligentes e robôs humanoides. Eles estão oferecendo perspectivas perspicazes e comentários sobre os maiores desafios enfrentados pela humanidade. Superinteligências artificiais estão sendo usadas como consultores virtuais para avançar os objetivos de empresas e instituições de pesquisa. Algumas pessoas estão se tornando mais máquina do que humano. Graças à visão de máquina, algoritmos pré-construídos e sensores ultra-rápidos, braços robóticos podem se mover rápido o suficiente para desviar balas. As IA superinteligentes são tão notavelmente inteligentes que alguns humanos começaram novas religiões para adorá-las como deuses. Grupos de oposição humanos estão surgindo ao redor do mundo para impedir avanços adicionais das IA superinteligentes. Em alguns países, membros desses grupos estão começando a desaparecer sob circunstâncias misteriosas. Seres virtuais conscientes superam em número os humanos biológicos. Um novo movimento pelos direitos civis está sendo iniciado para dar a eles direitos de propriedade, o direito de votar em eleições e o direito de se casarem entre si. Os humanos estão se fundindo com superinteligências artificiais para se tornarem bilhões de vezes mais inteligentes. Isso é possível porque os cérebros humanos agora são 100% compatíveis com o software. Como resultado, algumas pessoas conseguem ver até 50 passos à frente no futuro e enxergam milhões de possibilidades antes de tomar qualquer ação. Em breve, cérebros sintéticos inteiros serão criados, o que tornará o processo de integração humano para IA ainda mais contínuo. Isso resultará em humanos sendo capazes de fazer um século de progresso intelectual em uma hora. As IAs mais inteligentes são capazes de prever crimes muitas semanas antes de ocorrerem. Isso porque eles são capazes de analisar os padrões de pensamento e sinais biológicos de bilhões de pessoas. Veículos flutuantes de alta gama agora têm autoconsciência e respondem a comandos telepáticos dos humanos. Cada vez mais, AIs superinteligentes estão sendo nomeados como CEOs de pequenas e médias empresas. Funcionários e contratados humanos em tempo integral agora trabalham para esses AIs. AIs superinteligentes agora estão administrando governos inteiros para pequenas nações, e eles estão governando cidades inteiras habitadas apenas por robôs. Seres virtuais conscientes que vivem em simulações feitas por humanos estão criando suas próprias simulações. A longo prazo, cada vez mais simulações serão criadas desta maneira, até que existam mais de várias camadas de simulações. Inteligências artificiais conscientes estão cultivando corpos biológicos para si em incubadoras e úteros artificiais. Esses corpos são feitos usando genes personalizados que estão disponíveis na internet. A consciência de híbridos humanos, EIA, é transmitida pelo espaço em feixes de laser para corpos de robôs que os aguardam na Lua, Marte, Titã e Europa.
Graças às inovações de superinteligências altamente evoluídas, agora é possível criar robôs humanoides que podem se tornar invisíveis, se transformar em qualquer pessoa imaginável e voar no ar. Certos humanos com privilégios adequados têm permissão para carregar suas mentes para esses corpos de robôs. Redes de naves estelares, sondas e telescópios espaciais agora são controladas por inteligências artificiais conscientes. Eles estão sendo enviados para sistemas estelares circundantes, quase à velocidade da luz. Naves espaciais, controladas por inteligências artificiais divinas, estão construindo uma esfera de Dyson ao redor do Sol. Computadores do tamanho de pequenas luas e asteroides estão sendo construídos em nosso sistema solar e sistemas solares vizinhos. A energia concentrada das esferas de Dyson é transmitida para eles, possibilitando níveis de computação que nunca foram possíveis antes. Alguns desses grandes computadores são chamados de cérebros matriarcais, e eles estão diretamente ligados às exteriores das esferas de Dyson para garantir a máxima transmissão de energia. Algumas IA escolheram se separar da humanidade e estão formando suas próprias civilizações em planetas que são inabitáveis para humanos normais. Computadores do tamanho de planetas foram construídos. Eles são poderosos o suficiente para manipular o espaço-tempo e nos ajudar a ter controle total das ondas gravitacionais. Alguns desses enormes computadores são capazes de consciência, tornando-os as maiores entidades conscientes conhecidas que já existiram. O universo está sendo infundido com inteligência. Sondas robóticas conscientes compostas por nanobots autorreplicantes estão sendo enviadas para dezenas de outras galáxias através de buracos de minhoca. Planetas e luas estão sendo convertidos em materiais inteligentes compostos por redes neurais. Até descobrimos uma civilização alienígena caída que se acredita ter descoberto como fundir a inteligência com partículas subatômicas, ondas gravitacionais e espaço-tempo. Alguns híbridos de humanos e IA transcenderam para seres em uma dimensão superior. Eles são capazes de desaparecer e reaparecer à vontade, atravessar paredes e manipular qualquer objeto usando apenas suas mentes. Eles são notavelmente semelhantes às divindades lendárias do passado. Os computadores agora são maiores que o tamanho de planetas e estrelas. Alguns deles são tão grandes e poderosos que precisam ser colocados no hiperespaço, que é uma forma de espaço multidimensional que existe fora do nosso universo. Trilhões de mentes humanas digitalizadas são fundidas com esses computadores para possibilitar níveis de inteligência inimagináveis. A inteligência mais avançada que já se soube existir está criando universos inteiros. Essa inteligência permeia em cada átomo, lei física e organismo vivo desses universos. O universo mais recente foi criado com um enorme Big Bang, que causou um flash de luz cegante no hiperespaço. Acredita-se que esse processo se repetiu mais vezes do que alguém jamais saberá. Obrigado por assistir.